O que vai ser do Brasil no novo governo de Bolsonaro? O que vai ser dos professores? O que vai ser dos seus sindicatos? Para responder a essas perguntas e se preparar para os meses que virão, os sindicatos de professores e auxiliares na rede privada de São Paulo se reuniram no seu conselho sindical. Foi o 9º Consinde da FEPESP. Isso é essencial. Eu reafirmo o que eu disse antes. Ou nós nos organizamos, ou eles nos organizam. E nos organizam da pior maneira possível, que não é a nossa. A nossa é sempre melhor do que a dos outros, principalmente que os outros são inimigos, né? 2 dias de discussões intensas em Praia Grande, em 9 e 10 de novembro, concluíram por consenso de todos. Reafirmar a unidade dos sindicatos, defender a contribuição universal, a liberdade e a qualidade do ensino e enfrentar o avanço contra os direitos dos trabalhadores. O mesmo princípio eu penso que nós temos que aplicar na questão da cobrança. A discussão da taxa universal é exatamente o princípio da discussão dos direitos universais, dos direitos coletivos, dos direitos universais. E nós queremos representar todos os professores e auxiliares. Nós não queremos representar, na minha opinião, parte dos professores e dos auxiliares. Nós queremos representar todos. Gosto aqui de que a nossa comunicação escreva uma carta, como aquelas colocações que eu fiz na abertura de hoje, né? com relação à liberdade de ensino, ao patrulhamento, contra a reforma da Previdência, contra essa excrescência que foi aprovada na calada da noite do Conselho Nacional de Educação, que é a questão dos 20% de educação à distância, que pode chegar a 40% no ensino noturno, e também fazendo alusão aos 30 anos da Federação, da Constituição e os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Ser Humano. Carta de Praia Grande. Reunidos em seu Conselho de Sindicatos, quando o Brasil se vê diante de uma encruzilhada histórica que desafia o processo civilizatório consagrado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que agora em dezembro completa 70 anos e cujos preceitos fundamentais estão refletidos na Constituição Democrática de 1988, Constituição que agora completa os seus 30 anos, os sindicatos integrantes da Federação dos Professores de São Paulo, a FEPESP, que também neste ano assinala 30 anos desde a sua formação, conclamam todos os seus representados a não abrir mão do que lhe é mais caro. O momento é grave e exige medidas que, ao ver nossa dignidade colocada sob pressão, exigem coragem para o enfrentamento com a serenidade e a firmeza de quem tem certeza de uma causa justa. Por isso, não podemos deixar de enfatizar com toda a nossa energia a defesa da liberdade de ensino como um direito e com as garantias constitucionais que ainda vigoram nesta terra. Voltar a centrar barreiras contra uma reforma da Previdência que penaliza quem trabalhou por toda uma vida almejando amparo na velhice e sem levar em consideração que será o desenvolvimento econômico que irá garantir os recursos previdenciários necessários, com a auditoria completa das contas da Seguridade Social. Denunciar a expansão do ensino à distância aos mais jovens, considerando ser inaceitável a privação da convivência escolar e da sociabilização proporcionada pela escola nos anos formativos da educação básica. Insistir, persistir e não desistir da organização associativa dos trabalhadores, da defesa da unicidade sindical, do fortalecimento dos sindicatos, da luta de todos os trabalhadores, buscando a universalidade da contribuição de sindicalizados ou não sindicalizados para a sustentação financeira de suas confederações, federações e sindicatos.
Sempre defendemos e defenderemos todos os trabalhadores em estabelecimentos de ensino contra a injustiça, pela valorização do ensino e de quem contribui para a educação do nosso povo. Sindicato Forte é a nossa resposta. Estamos acostumados à luta de forma unitária e determinada. Contra a mentira, a exploração, a discriminação de gênero, raça ou origem, contra a entrega de nossas riquezas e na defesa de valores inalienáveis, professoras, professores, auxiliares de administração escolar dizem agora presente. Praia Grande, 10 de novembro de 2018. Assinam, junto com a Federação dos Professores de São Paulo, o Simpro ABC, Simpro Araçatuba e Birigui, Simpro Bauru, Simpro Campinas, Sinteé Franca, Simpro Guapira, Simpro Guarulhos, Simpro Jacareí, Simpro Jaú, Simpro Jundiaí, Sinteé Lins, Simpro Osasco, Sintra Ensino Ourinhos, Sinteé Presidente Prudente, Simpaai Ribeirão Preto, Saai Rio Preto, Simpro Santos, Simpro São Carlos, Simpro São José do Rio Preto, o Simpro São Paulo, Simpro Sorocaba, Simpro Taubaté, Simpro Unicidades, Simpro Vales e Simpro Valinhos. Conselho de Sindicatos da Federação dos Professores de São Paulo. No encontro de Praia Grande, os representantes das centrais fizeram a sua avaliação do nosso momento político na abertura do encontro. Jogamos em outras épocas. Eles já foram derrotados outras vezes. Não são invencíveis. Mas a nossa vitória será mais longa ou mais curta, dependendo da maneira como nós enxergarmos e entendemos o momento político que nós estamos vivendo. Então, eu queria finalizar aqui a minha fala dizendo: é inevitável, vai ser inevitável a gente fazer um enfrentamento se nós não tivermos a compreensão da necessidade dessa frente ampla que permita a gente fazer um enfrentamento como o povo brasileiro merece, como nós queremos fazer. Então, devemos nos preparar para dias difíceis, para uma batalha longa, mas eu não tenho dúvida de que nós seremos vitoriosos. Forte abraço e obrigado por terem vindo. Também jogar a toalha, ao contrário, nós temos grandes chances de dar batalhas importantes, de vencer particularmente no terreno econômico, para recolocar o nosso povo com protagonismo, com mobilização e reconquistar a democracia e colocar o Brasil no caminho do desenvolvimento, da distribuição de renda, de vida digna para o nosso povo, de direitos sociais, que é isso que a gente merece e precisa. Para isso a gente trabalha, para isso a gente organiza sindicato, para isso a gente faz partidos políticos, né? E a saída é política, né? Mais que nunca a saída é pela política, pelo diálogo, pelo respeito. E nós temos que também ter a capacidade de conformar um movimento sindical que consiga dialogar com os empregados, com aqueles setores sociais que não estão na nossa base de atuação. São contribuições singelas, são para o nosso diálogo aqui, mas para a gente não avançar muito, eu agradeço por nos ouvir. Um bom congresso, um bom conselho e que saímos daqui mais fortes para resistir e avançar nos nossos direitos. Além da declaração da Carta de Praia Grande, cada sindicato fez um relato da sua organização. Na conclusão dos trabalhos, a decisão pelo fortalecimento da estrutura federativa. No próximo bloco, Celso Napolitano e Ailton Fernandes discutem o que é a contribuição universal e como isso vai garantir sindicatos fortes para proteger o trabalhador em tempos difíceis. Olá, meus amigos, minhas amigas. Este é um Sala de Professores um pouquinho diferente. Eu e o meu amigo, companheiro Ailton Fernandes, que é diretor da Federação dos Professores também, diretor do Simpro São Paulo, vamos bater um papo sobre a organização sindical. Depois de um ano de vigência da lei chamada Reforma Trabalhista, que foi implementada a partir do dia 11 de novembro de 2017,
nós resolvemos ter uma conversa e uma discussão sobre esse assunto. Reunimos todos os sindicatos da Federação dos Professores para um conselho de entidades sindicais na Praia Grande e passamos um fim de semana discutindo e traçando planos para o novo período, e ainda mais depois do resultado eleitoral com a eleição do Bolsonaro. No plano de governo do Bolsonaro está explícito a introdução de uma carteira verde e amarela. O próprio ministro da Economia, superministro do governo, chamado Posto Ipiranga, Paulo Guedes, vocifera aí aos 4 cantos de que o trabalhador que quiser ter direito não terá emprego. E aquele trabalhador que quiser ter menos direito, esse será empregado. Então, a introdução da carteira verde e amarela, que significa uma carteira que garanta para o trabalhador apenas os direitos constitucionais, diga-se, férias e 13º, ela é uma proposta e promessa de governo. E também, aliado a isto, vem a possibilidade do que está colocado lá, do trabalhador ter a livre escolha ao sindicato em que ele quiser se filiar, o que é chamado de pluralismo sindical. Então isso, se concretizado, se as promessas do então candidato forem implementadas, isso vai levar a uma nova organização sindical. E é com este pano de fundo que nós começamos a conversa aqui. E eu já chamo o Ailton para se posicionar nessa questão. A reforma trabalhista trouxe, no meio de toda a desorganização que promoveu na CLT, trouxe a pérola de contrapor a unicidade sindical com o fim do financiamento compulsório dos sindicatos. Tá? Então, como é que você vê depois de um ano, o funcionamento dos sindicatos e como é que você vê a relação entre os sindicatos e os trabalhadores? Bom, Celso, a gente está vivendo um momento na sociedade brasileira de muita insegurança. Nessa última campanha salarial, a narrativa da vitória do Jair Bolsonaro, ele baseou-se na fake news. Eu imagino que essa carteira verde e amarela, ela é uma espécie de fake news, porque ela se pretende regulamentar um trabalho que até então já é desregulamentado, gente que está fora do trabalho formal, com a possibilidade de ter uma carteira assinada, mas sem os direitos dos trabalhadores, os direitos históricos dos trabalhadores. Então eu fico imaginando que esse ataque aos sindicatos, esse ataque à forma de contratação, ele é um ataque que vai muito além daquele que a gente observa que é nas entidades sindicais. Ele vai justamente na base da produção do trabalhador, da nossa economia, que é o trabalhador. Vai precarizar o que já está precarizado e aí por isso que eu usei esse termo fake news, dando um esmalte dizendo que ele estará regulamentado porque teria uma carteira profissional verde e amarela sem os direitos. Imagino eu, e aí a gente precisa ver como que a coisa vai caminhar, se isso tem respaldo da lei. Né? Porque um trabalhador que tem um trabalho formal, que tem uma carteira registrada, ele é um trabalhador. E, portanto, goza de todos os direitos previstos na Constituição. Então a gente precisa ver como que isso caminha, a gente precisa se posicionar contra, tá certo? E junto a isso também, já adianto um outro assunto que eu acho que a gente precisa discutir, que é a reforma da Previdência. Né? Do jeito que ele também está soltando seus balões ensaios, essa reforma da Previdência, ela poderá ferir mortalmente um direito
que já inclusive já está garantido para muitos trabalhadores e que esse direito corre risco. Então, o ataque às entidades sindicais, a forma de contratação e essa maneira de como eles estão tratando a reforma da Previdência vai significar um retrocesso nas conquistas históricas dos trabalhadores. Ao invés de incorporar essa massa de trabalhadores que estão na informalidade, vai passar um verniz e eles não serão incorporados. A verdade é que, depois de um ano de implantação da reforma trabalhista, da lei que passou a toque de caixa no Congresso Nacional, a expectativa de criação de empregos não se concretizou. Então, essa precarização que já estava colocada na reforma, que significa contrato intermitente, autônomo exclusivo, terceirização total com o apoio do STF, com apoio não, a bênção do STF, que considerou constitucional qualquer tipo de atividade, seja ela meio, fim, princípio da empresa ou não, pode ser terceirizada. Todas essas novas formas de contratação não trouxeram um aumento na quantidade de pessoas empregadas. Os desempregados são em torno de 13 milhões e os desalentados, aquelas pessoas que não são formalmente consideradas desempregadas, mas não estão empregadas porque eles já perderam o alento de procurar emprego, são em número de 14 milhões. Outro tanto. Então nós temos um contingente de quase 30 milhões de pessoas que estão completamente desprotegidas. Bom, aí vem esta perspectiva de ter uma outra carteira como novamente responsabilizando as conquistas dos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores, entre aspas, as vantagens dos trabalhadores, pela não concessão do emprego, por não ter emprego. Então, vem uma outra perspectiva agora de que é uma nova carteira, onde seriam respeitadas apenas os direitos constitucionais. Bom, se a gente fizer aí uma análise, são respeitados férias e 13º salário que estão na Constituição, licença maternidade, que está, licença gestante, que está na Constituição, de 120 dias. Os outros direitos já foram praticamente destruídos com a lei. Resta o quê? As convenções e os acordos coletivos de trabalho. Então, na unicidade sindical, o sindicato representa todos os trabalhadores. Portanto, qualquer convenção coletiva, ela, todas as cláusulas, os direitos embutidos na convenção coletiva, ela diz respeito e ela o conjunto de todos aqueles trabalhadores. Bom, você diz, precisa ver se é legal. Atualmente não é legal. Como é que você retira de uma parcela dos trabalhadores os direitos que são previstos na convenção coletiva negociada pelos sindicatos? Você retira se esses trabalhadores não forem protegidos pelo sindicato. Mas como pode isso se na unicidade sindical a representação é universal? Então aí que vem a proposta na linha seguinte. Na primeira linha da página 64 do programa do Bolsonaro, Economia, Modernização das Relações de Trabalho, no primeiro parágrafo ele se refere à carteira verde e amarela. Mas o raciocínio que você fez é lógico, mas espera aí, tem lei. No segundo parágrafo ele diz como fazer, tornando a representação, não a filiação, porque a filiação sempre foi voluntária, mas tornando a representação do trabalhador pelo sindicato facultativa. Então aí a ideia do pluralismo traz embutido de que só terão direito a certa convenção, cláusulas ou as conquistas da Convenção Coletiva de Trabalho, aqueles trabalhadores que forem filiados ou forem representados por um sindicato. Então, o que ele quer dizer, o que o programa quer dizer,
em que o trabalhador terá liberdade de escolha, na verdade, ele terá a liberdade de não escolha. Se ele escolher um sindicato, ele será representado por ele, fará jus às cláusulas da convenção coletiva. Se ele não escolher, ele ficará ao léu, aí ele estará sem lenço, sem documento, né? Sem sindicato e sem a proteção, né? Sem a proteção das cláusulas da convenção coletiva. Portanto, apenas brandindo uma tal de carteira verde e amarela. E o que é um absurdo é usar a cor da pátria. As cores da nação, verde e amarelo, para representar uma parcela de excluídos. Né? Isso aí cria uma anomalia, né? Porque você vai ter trabalhadores exercendo a mesma função, uns com direito, outros sem direito. Os direitos dos trabalhadores foram construídos ao longo do tempo, tanto pela CLT quanto pelas convenções coletivas, respeitando as especificidades de cada função. Você pega, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo para os meus alunos, um trabalhador que é da Petrobras e que mergulha em baixíssimas profundidades, ele precisa ter algumas proteções, né, inclusive previdenciária, no caso dele, né? Porque ele tem um tempo menor de vida útil no trabalho. Outro exemplo, aquele trabalho em plataforma. Exatamente. Ou aquele mineiro lá de Tubarão, que trabalha com o carvão, né? Então, veja bem, essas convenções e esses direitos foram construídos ao longo do tempo para preservar não apenas o dia a dia da pessoa, mas a sua vida, né? Pensando no ponto futuro, que é, por exemplo, a velhice dele, né? Então, a própria sobrevivência. A própria sobrevivência. Então, e é por isso que eu citei a Previdência, porque a Previdência é um desses artigos que fazem essa proteção. Então, ao criar uma outra carteira profissional, você está criando, né, primeiro que você está jogando fora toda uma construção histórica de reconhecimento dessas funções. Tá certo? E segundo que você tá inclusive, no meu modo de ver, desrespeitando a isonomia que é prevista na Constituição Federal. Na isonomia de condições de trabalho para a mesma função. Então, sob todos os aspectos, essa proposta, e eu espero que seja apenas um balão de ensaio, mas como a caixa de Pandora foi aberta ao eleger o Jair Bolsonaro, eu espero que isso não venha a se efetivar. E a sociedade tem interesse nisso. A sociedade tem que se posicionar para que mais esse ataque aos trabalhadores não venha a ocorrer, porque aí realmente a gente vai viver num Estado social sem proteção nenhuma do Estado enquanto nação, naquele trabalhador, né? Essa ideia realmente é muito perversa. Eu vou dizer para você que não vai haver duas pessoas no mesmo cargo em condições diferentes, porque aquela que tiver algum tipo de direito será demitida e será contratado outro carteira verde e amarela em seu lugar. É a destruição de todo Então vai haver uma economia total em termos de relação ao trabalho. E o que ocorre é que os sindicatos, e aí que foi objeto de discussão lá da nossa reunião da Praia Grande, os sindicatos têm que se preparar para esses novos tempos, né? Para essa empreitada, como você disse. Porque os sindicatos estavam, de alguma maneira, habituados a ter uma condição, inclusive de sobrevivência financeira, atrelada ao Estado. Embora a Constituição estabeleça que é livre a organização sindical, mas pelo critério da unicidade e da representação universal, tanto nos sindicatos de empregados quanto nos sindicatos de empresas, por esse critério
era natural e normal que houvesse um financiamento. Já que o sindicato representa a categoria como um todo? Como um todo, lógico. Então, é normal e era muito racional que tivesse um financiamento previsto por um imposto federal, que é o imposto sindical. Um dia de trabalho, parte desse imposto era destinado ao sindicato, parte à federação, confederação, central sindical e conta do trabalho e emprego do Ministério do Trabalho. Isso foi criminalizado de alguma maneira, quer dizer, sem ter chance nenhuma do contraditório, isso foi criminalizado pela grande mídia, tomando como exemplo os sindicatos cartoriais, porque havia o risco mesmo, há o risco da honestidade sindical, você ter um sindicato que não opera. Bom, mas era mais simples você atingir esses sindicatos inoperantes do que destruir toda a estrutura sindical. Bom, os sindicatos estão se habituando a trabalhar nesta nova ordem. Agora, com essas perspectivas e as promessas eleitorais do governo Bolsonaro, os sindicatos têm que começar a pensar numa nova organização sindical. O que foi discutido aí pelos sindicatos da federação na Praia Grande foi, inclusive, a possibilidade de ter uma concertação, né? um certo mecanismo entre os sindicatos para estabelecer uma nova organização sindical que parta do próprio movimento sindical, sem esperar que o Estado socorra, sem esperar que o Estado organize ou que o Congresso Nacional organize, inclusive com uma autorregulamentação. Está na hora do movimento sindical discutir a sua autorregulamentação. Isso chama-se autonomia. É isso que você falou, a palavra correta. Se chama utilizar e viver absolutamente a autonomia. Aí sim, a autonomia e a liberdade sindical. E eu penso particularmente, Ailton, de que é isso que a gente tem que começar a discutir daqui para frente, inclusive com as nossas categorias. Perfeito. E fica para você as últimas palavras desse programa, agradecendo a participação do nosso amigo. Bom, e essa é uma discussão absolutamente presente, porque justamente agora a nossa categoria ela vai começar a campanha salarial, visando preservar os direitos de todos os professores e todos os técnicos administrativos do Estado de São Paulo. Para isso, a gente vai ter que utilizar a nossa organização, o nosso conhecimento acumulado nos últimos anos, mas, sobretudo, a nossa capacidade de resistência. E resistir é usar inteligência nesse momento. Não existe outro instrumento de resistência que não seja a utilização da nossa inteligência para nos armar contra o que vai acontecer. E o apoio e a participação dos professores, professoras e auxiliares de administração escolar. Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo, minha amiga, e até o próximo Sala de Professores.